Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã, Grupo dos Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil e Associados. E o tema de hoje é Independência ou Morte? Ponto de interrogação. Que independência é essa, minha gente, que nós estamos comemorando aqui há 200 anos? É muito curioso, né? Que nós temos hoje um cenário que a gente, logicamente, é a celebração de uma data, é um marco cívico do Brasil, mas a gente é independente, pessoal. Você acha que vocês são independentes, que o Brasil é independente, que o Estado é independente, que o município é independente? Ponto de interrogação, né? E eu acho muito curioso até, né? Pegando Sartre, pegando toda a discussão da filosofia do que perpassou pelo iluminismo, chegou na era industrial. Cara, que a gente é livre, né? A gente tem que discutir liberdade, né? Camus, né? Tantos autores aí da filosofia vieram com essa discussão sobre os preceitos da liberdade, né? Tivemos aí a Segunda Guerra Mundial, inclusive, que reforçou, inclusive, essa discussão filosófica sobre liberdade, né? E tantos fatos pitorescos históricos que aconteceram falando exatamente desse tema, né, que a gente de liberdade migra para a questão da independência, né? Então, para a gente pegar e dar uma bagunçada na cabeça da galera, como a gente sempre faz, convidamos a professora Andréia, da Universidade Estadual de Goiás. Bem-vinda, professora! Obrigada, doutor Jorge. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa live de um assunto que é tão fundamental para a gente discutir, né? Maravilha! E também está com a gente o nosso convidado de sempre, professor Leonardo. Opa, peraí, independência? Ah, eu achei que ia gritar, me deu uma dor de barriga. Bom dia! Bom dia, vamos para a nossa. É muito curioso, né, que a gente percebeu um movimento histórico dentro do Brasil, acho que foi por isso que a gente convidou, inclusive, dois historiadores para estarem aqui conosco, né? O professor Leonardo também é historiador, o professor André também é historiadora. A gente teve essa construção dos mitos, né? A história do imaginário, né? Tem vários materiais novos aí de vários historiadores produzindo isso, né? Quando foi constituída a República, a gente foi forjando datas, né, mitos, heróis, marcos, né, criaram as imagens de Tiradentes, que a rainha tinha mandado queimar todas, né, e botaram um tal de Tiradentes com a cara de Jesus Cristo, né, e reza a lenda que parece que não tinha muita coisa a ver, né, e da mesma forma, eu vejo que o mito da independência também, eu já vi vários historiadores falando que não foi bem nada disso aí que a gente comemora, né? Tem uma coisa meio de imaginária e meio de fantasia no meio desse ângulo, né? Que fica meio complicado, né? E o que eu questiono muito dentro dessa nossa data é que independência é essa, né? Porque eu acho que o Brasil... Será que algum dia a gente deixou de ser colônia de alguém ou de alguma coisa? Porque na época do regime militar a gente era colônia do FMI, aqueles empréstimos jumbo que o Delfim Neto fazia lá, que, né, tudo, né, os empréstimos superfaturados, né, que a gente via demais agora na época do regime militar, inclusive com a hiperinflação. Algum dia, será que a gente deixou de ser colônia? Vou começar. Quem dos dois quer começar? A senhora poderia iniciar com a gente algumas reflexões sobre isso? Professor André? Claro. Não, a gente nunca deixou de ser colônia, né? E eu acho, o senhor falou aí do Tiradentes, né? A gente não pode esquecer que a nossa nação, ela foi forjada em cima de alguns preceitos que perduram até hoje. E o principal deles é essa mentalidade escravocrata. A gente não pode esquecer que nesse ato, né, de independência de Dom Pedro, ele estava junto com as elites. E as elites, elas eram o quê? Aquela mentalidade, eram proprietários de escravos, né? Eu acho que esse ponto é um dos pontos fundamentais, porque a gente vê todos os dias e a gente sofre com esse racismo que está na estrutura da construção do Brasil, né? Então, o nosso alicerce
de uma identidade que, na realidade, é uma identidade nacional frágil, porque os brasileiros não conhecem, não visitam a história, é o esquecimento de figuras importantes aí que lutaram, né, processo de independência dessa colônia, né, que éramos colônia de Portugal, mas que foi alicerçada em cima de uma propriedade privada, que está lá na Constituição de 1824, que Dom Pedro fez, né, para começar a formar essa nação, mas que se baseava no seu artigo 179 como a propriedade privada, o direito da propriedade privada. E o que era a principal propriedade nesse momento? Os escravos, né? Então, a gente tem esse sentimento de exercício de cidadania pautado em alicerces que são completamente degradantes para o ser humano, né? Então, nós não podemos falar que somos uma nação forte, porque nós somos uma nação fragilizada. Fragilizada porque não conhecemos nossa história, né? E deixamos de lado todos esses problemas em função de um símbolo nacional que foi construído baseado em tantos mitos, em tantas idealizações, até o quadro de Pedro Américo, que a gente está vendo uma discussão, sempre houve, né, desse quadro idealizado, feito 66 anos depois, né, e a gente está vendo hoje um governo também que está evocando esses símbolos naquela mentalidade do mito do homem branco, do homem militar, do homem que constrói uma nação, né? Mas e o alicerce dessa nação? Os brasileiros não conhecem, né? E é isso que tem que ser trazido à tona. Se a gente visitar aí o site do governo, a gente vai ver aí todo um aparato de comemorações que tem como pano de fundo a cruz da Ordem de Cristo. A cruz, que é o quê? Traz valores religiosos, né? Ela financiou navegações, financiou as conquistas dos colonizadores, em cima de quê? De genocídio dos indígenas, em cima dessa exploração dos negros, né? Então, assim, são símbolos que as pessoas não conhecem e que evocam algo que é muito latente na nossa sociedade, que são esses alicerces, né? O professor Leonardo, eu tenho certeza que está concordando comigo, né, nesse ponto, porque, assim, a gente é até triste, é uma data que a gente vê com tristeza, principalmente com todos esses acontecimentos, né, atuais que a gente está presenciando, sim. essa briga política toda, né? Mas o que importa são esses alicerces, e é isso que tem que ser trazido, que tem que ser discutido, que tem que ser mostrado para a sociedade. Eu, particularmente, observo muito claramente que, para a gente falar de independência, a gente tinha que ter o mínimo de. Eu não falo nenhuma grande distribuição de renda, mas uma coisa mais equitativa que desse ao cidadão que está na base da sociedade, e acho que aqui a gente pode discutir até escravidão, a mínima condição de sobrevivência, coisa que, assim, né, a gente não tem observado e, pelo contrário, né? O Brasil está batendo recordes e mais recordes aí de péssima distribuição de renda, né? Então, é outro problema que nós estamos vivendo, porque hoje nós viramos, né, colonizados pelos bancos, pelas financiadoras, pelas investidoras. E é curioso, professor Léo, que a galera compra esses discursos assim numa ilusão, né, de ai, viva, somos independentes, né, sabe, uma coisa meio assim, né, meio bela indiferença, meio, sou feliz, estou endividado, viva! E aí, professor Léo? Entrei no Serasa, oba! Mas... Faço parte do mundo, né? E aí? Né? Exato. Concordo, professor André, com tudo que você falou, assina embaixo. Eu fico pensando, né? Eu acho que aqui nos serve bem também para a teoria dos complexos culturais, né? O quanto que nós negamos
Primeiro, quanto que nós temos essa herança colonialista e que está impregnada num imaginário coletivo, né? E o quanto que nós negamos as nossas raízes, quais? Dos povos originários e dos povos africanos, né? Então, essa formação do brasileiro, ela passa, em real, por um abuso, né? E é curioso, professor Léo, eu estava vendo isso, nós negamos nossas participações latino-americanas, né, se a gente andar aqui no centro de Goiânia hoje, a gente vê vários venezuelanos aqui presentes, né? Dá uma volta aqui na região da Rua 44, que é uma grande área onde tem as facções, é uma colônia chinesa já. Então nós somos atravessados, né? Os orientais, né? A gente não fala deles, da importância deles na nossa colonização. É muito curioso, né? É muito seletivo todo o processo, né? Além dos povos originais, além dos povos também, né? Os negros, né? Exato, exato. A gente isso fica mais debaixo do tapete da nossa memória, né? Nessa memória histórica. Então, a formação do brasileiro, ela já é desde o começo um abuso, né? Quando nasce o brasileiro, ele é bastardo aos olhos dos pais portugueses, né? E a mãe não pode passar os seus conhecimentos. Qual conhecimento? Da terra, porque ele não é legitimamente um indígena. Isso vai trazer para nós já uma característica de orfandade enquanto povo. Né? A gente tem até aquela obra máxima, né, do embaixador José Oswaldo de Meira Pena, Em Berço Esplêndido. E aí até essa obra se desdobra também na Utopia Brasileira, são dois livros fenomenais, acho que todo mundo tinha que ler essas obras, né? Berço Esplêndido e Utopia Brasileira. Eu acho curioso isso aí, porque como bom filho bastardo, ele todo dia quer visitar o pai nunca recebe, né? Chega dia dos pais, ele cai numa depressão, porque como é que eu posso, né, assumir isso aqui? Fica uma coisa meio sem lado para chegar, que quando vem a visita de fora, a gente, eu vou oferecer o meu melhor, né? Sabe, de querer comprar afeto, comprar carinho, comprar amor, e a outra parte não reconhece isso. E Exato. dentro disso que vocês estão falando, eu acho muito curioso, porque gera um sentimento de inferioridade. Sempre um sentimento de o de fora é melhor, o de fora é mais legal, o de E fora é nós mais temos muito isso, organizado. né? Muito, Isso. muito, muito, muito. Muito. Porque É sempre um espelho, um exemplo, alguma nação aí de fora, principalmente os Estados Unidos, né? Exato. sim, E aí eu fico assim, ó, professor Leonardo e doutor Jorge, quando eu vejo algum comércio aí com nome em inglês, eu fico tão revoltada, eu falo, por que não colocam no nome? Nossas raízes foram arrancadas à força por essas instituições religiosas. sim, no tapa. Então, a nossa consciência, infelizmente, ela é quase zero, de forma geral, né, que eu estou falando. E eu evoco muito essa consciência, porque eu acho que essa consciência, sim, que seria a nossa independência. Uhum. Sim, sim, sim. Então, tanto é que o nome do livro do Dr. José Oswaldo de Meira Pena é Em Berço Esplêndido. Quando é que a gente vai acordar, né? Tá? Exato. Quando que a gente vai acordar dessa ilusão e dessa fantasia? Tá? Porque vocês estão me remontando uma história que a gente largou o Brasil colônia, entramos na República, mas uma República totalmente coronelista, que está firme e forte. A gente vê aí os caciques políticos se mantendo no poder, disputando aí no tapa, né? E gente falando que está fazendo uma nova política e não faz nova política coisa nenhuma. É a mesma velha política de sempre. Sempre. É o mesmo coronelzão que manda matar, que manda assassinar. E volto para a pergunta, né? Será que isso é independência? Exato, exato. Eu vou puxar ligeiramente, né? Porque o que eu falei na live passada, eu vou puxar um pouquinho, bem breve, do mito, né?
da mitologia, vamos olhar pelas nossas figuras míticas também. Elas são mutiladas, né? A mula é sem cabeça, o Saci não tem uma das pernas, Curupira tem os pés invertidos, né? A analista Dulce Helena Rizardo Brisa, ela fala isso no livro dela, A Mutilação da Alma Brasileira, né? E o Gambini também nos coloca muito bem no Roberto Gambini, também, grande Roberto Gambini, aquele livro dele, Outros 500, né? Isso. Aquilo é uma paulada fenomenal, né? Não foi capa da revista Isto É à toa, né? Outra obra maravilhosa, né? Exatamente. E, né, a professora Andréa nos falou, né, de a gente copiar esse estrangeiro, né? Eu penso em duas coisas. Primeiro, no nosso complexo de vira-lata, né? Mas que tem uma questão interessante no vira-lata, porque o vira-lata ele não tem raça, tá? Mas ele é uma mistura de todas as raças, né, enquanto constituição, né? E na nossa, assim, temporalmente, cronologicamente, na nossa independência, nós somos pueris, nós somos jovens e novos ao lado da velha Europa, né? Muito jovens. E detalhe, uma velha Europa que está sucateada, né? Está lá a Inglaterra com crise energética, uma crise energética horrorosa, desemprego, violência, né? Se a gente for pegar os dados aí, inflação, logicamente que não se compara com o nosso subdesenvolvimento, né? Eles têm lá, mas tem situações, inclusive ambientais, que eles não têm solução a curto prazo. Então a gente tem essa mania de olhar e achar que lá, eu vou mudar para a Inglaterra, que lá vou ser feliz. Não é bem Não, assim, né? não é bem assim, né? E o professor está falando aí desse complexo de vira-lata, né? A gente fala dessa diversidade, né, que nós temos aqui no Brasil, e que é uma das coisas mais bonitas que temos. E eu acho que é um veio aí para se trabalhar muito essa conscientização. Quando eu falo de independência, me vem a consciência mesmo. Nós somos um povo que não tem consciência política, social, consciência de classe, nós não sabemos o que é isso, né? E é isso que realmente nos falta. E a diversidade, a nossa diversidade, né, que ela desemboca aí no fato que seria a inclusão. A gente está falando de vira-lata, eu vou remeter aqui aos nossos povos que formaram nossa identidade cultural, que é tão bonita, que é tão maravilhosa, que são os povos africanos, os nossos povos indígenas, que são os que mais sofrem aqui nesse país, né? E essa nossa formação, ela é tão rica, ela é tão rica, que mesmo em qualquer momento que eu puder incluir esse assunto, eu vou incluir, sabe? Dessa diversidade. E do seu fato que é a inclusão. Nós não temos uma integração dessas duas figuras tão importantes da nossa cultura, da nossa formação de identidade. Nós não temos a integração delas na sociedade, nunca tivemos, não foi feito antes. E o que foi feito à custa de muita briga, de muito sangue, ainda não foi feito completamente. Sim, Então, até que a gente estava vendo, né, professora, a gente estava vendo aí o pessoal questionando até a lei de cotas também, achando isso um absurdo, que tinha que remover, né, a conquista de vários direitos aí que são merecidos, né, o pessoal questionando isso tudo, né. É terrível, né, essa situação, doutor, porque a gente vê dados alarmantes do mercado de trabalho, por exemplo, começa com a questão de gênero, né? Da mulher inferior ao homem, aí esse complexo de inferioridade parece que ele está assim, intrínseco em tudo, toda a estrutura da nossa sociedade, e a mulher branca e a mulher negra no mesmo cargo também tem diferença salarial, basta visitar os dados aí, estatísticos que a gente vai ver. Particularmente, eu acho interessante, professora, porque nós estamos exatamente no momento histórico onde a lei da transparência está jogando esses dados para a gente estar discutindo isso aqui, levantando esses problemas, né? Que eu, Sim. particularmente, acredito que esse embate vai fazendo com que pequenas correções vão acontecendo.
não as estruturais, né, mas Sim. gradativamente a gente está vendo uma certa movimentação social para isso agir, né? Eu acho que nós estamos nesse momento histórico que toda a área acadêmica, os meios de comunicação, as redes sociais não têm mais tolerância a nenhum tipo de preconceito, né? Em parte, eu acho isso muito legal. Parece que a sociedade, de uma certa forma, também não está ficando mais calada, falando, por Não. favor, me chicoteia que eu vou ficar feliz com isso. Pois é, doutor Jorge, esse aí é um outro mito, né, professor Leonardo? Que Exato. todo mundo acha que, independência ou morte, todo mundo ficou satisfeito, quietinho, é outro mito que a gente traz da nossa, já que a gente está falando da independência, né, da comemoração do bicentenário da independência, que não foi assim. Foi muita briga, foi um processo que teve muita luta, e que essas lutas também não são trazidas. E figuras importantes, figuras pretas importantes nesse processo, e que também não são trazidas, porque não está dentro desse mito militar do homem branco como herói. Então, esse processo também nosso de independência aí, né, de Portugal, também não foi quieto. A sociedade nunca ficou quieta. Né? A gente às vezes fala assim, mas a sociedade é tão apática. A sociedade não é apática. Eu acho que aqui nós estamos entrando num problema muito grave, inclusive, professora, que são os silenciados e os silenciamentos que a gente vê hoje acontecendo com muita, né, violência, inclusive, violência simbólica, mas não deixa de ser violência, né? Porque aqui onde a gente também tem que questionar, inclusive, o que é independência, porque a gente não tem liberdade de expressão. Muito embora eu sempre fale que, como comunicador, a gente tem uma liberdade de expressão responsável, mas quando a gente vai para os embates sobre certas realidades mais complexas da sociedade, a galera adora dar um cala-boca. É verdade. Então, isso é O muito professor complicado. Leonardo tem certeza que ele passa por várias situações aí disso aí que o senhor está falando, que nós, como professores, quando nós estamos dentro da sala de aula, a gente tem que medir as palavras. Exato. E aí vem o meio de comunicação hoje, essa rede, né, a internet, que com certeza vai beneficiar o que o senhor falou, doutor Jorge, sobre isso ser corrigido aos poucos, porque a sociedade não suporta mais, isso está exposto nas redes sociais, mas, por um outro lado, também é uma arma usada contra nós, principalmente professores, que às vezes temos que, Nós estamos sobre censura, nós vivemos a era isso é da saúde censura, né? mental, e às vezes a nossa saúde mental está lá, amarradinha, presa. Muitas vezes eu Exato. penso isso, né? Meu Deus, o meu cérebro está preso aqui. Eu estou me sentindo lá na época da escravidão, presa. Pois é, e cadê a nossa independência, né, professora? Professor Léo, o senhor foi evocado. Cá estou! Hum, Exatamente. E eu estava pensando, né, enquanto nós estávamos discutindo, eu acho que agora, né, essa sombra coletiva aí, né, nós estamos em um confronto com a sombra, né, e o Jung vai nos falar o quanto que é doloroso também, mas que também faz parte do processo de individuação, a tópica máxima do Jung. Mas, assim, brasileiro é racista, brasileiro é homofóbico, é machista. E aí, então, de repente, né, alguém puxou a toalha da mesa de jantar, né? E apareceu tudo isso, vamos ter que lidar com isso. Claro que, por um lado, traz uma grande dor, mas também a possibilidade de encarar, né? Também a possibilidade de encarar. E a professora André estava falando né, desse mito do homem branco, né? Eu lembrei um pouco, você está aqui, o René Girard, no Bode Expiatório, né? sim. Justamente isso, você escolhe, você tem um ideal, uma idealização ali, né, uma crença, então, nesse mito do homem branco. Veja, esse mito do homem branco, aquele que é um paradigma também europeu. E é curioso dentro disso, aproveitando até o grande filósofo das religiões, aí, o René Girard, né?
ele traz a questão da experiência religiosa como muito violenta também, né? Que acho que cai bem dentro disso, né? Porque é o que a gente está vendo aí. Quando você fala o que as pessoas não querem ouvir, quando você se posiciona, questionando, né? Por que o fulano gastou mais de 50 milhões aí com casas? E toda figura pública tem que ser questionada. Claro. Sim. Né? Por que você comprou, o que você não comprou, independente de ser esse governo, o seu atual, o seu próximo, né? Cara, mas você vê reações que não cabem bem a essa figura, né? Porque a gente está vendo cala a boca, né? A gente está vendo a censura funcionando, né? E até de tirar do outro o seu potencial de fala, o seu direito a questionar. E se não fosse algo excluso, a pessoa fala, não, gente, olha, é trabalho, juntei dinheiro, comprei assim, comprei assado, né? A pessoa se posiciona, eu mesmo que sou gestor aqui de um instituto, quantas vezes eu não sou questionado, né? Pelo que a gente faz, não deixa de fazer. E a gente tem transparência, tem contas abertas, está aqui, ó, tudo explícito. Ponto final, é lícito se questionar, é lícito se perguntar, né? Mas, né? Sabe, a gente está nesse processo de silenciamento, de calar a boca, de não fale, não pense, né? Ajoelhe, que é muito tirano, né? E aí a gente recai até na própria produção de uma religiosidade tirana, né? Que é essa coisa do bode expiatório que você está falando, né, professor Léo? Exatamente. E aí eu vou eleger ali um elemento, e acho que é muito interessante, porque para ser escolhido esse elemento, ele tem características, se a gente até pensar antropologicamente na noção de identidade, ele tem características antagônicas ao protagonista, né? Aí, né? E aí é onde eu vou realmente depositar, né, essas tanto as minhas projeções, mas eu também vou atuar. E vou atuar como? Com violência. Sim, é o que a gente está vendo na política atual, né, galera? Qualquer coisinha já está partindo para o tapa. Eu não vejo, me perdoem, eu acho que você pode ser de centro, esquerda, de direita, ter qualquer partido, mas espera aí, partiu para ignorância, gente. É até aquele velho ditado que diz, apelou, perdeu. Né? E acho que todo político ele tem que ter uma assessoria de comunicação e ele tem que se preparar fazendo um curso de oratória, sabendo que ele... Gente, desde que mundo é mundo, eu vejo político sendo provocado. Faz parte do jogo. Só que aí onde a gente vê um cara que é estadista, que tem um mínimo de preparo e consegue até ser irônico e sorrir disso aí e até sair com uma boa resposta, o cara desqualificado, inclusive para ser político, né? Professora Andréia. Eu queria fazer uma pergunta, sabe? Já que Faça para saúde, todos nós e para quem está nos assistindo Isso. também. saúde mental, saúde mental. A gente está falando aí desse cerceamento de mentes, né? Das ideias que a gente tem que muitas vezes calar a boca, né? E é tão difícil. Nós, profissionais, que queremos, que trabalhamos com isso, comunicação, né? Porque o professor trabalha com comunicação também, né? A gente tem que se cuidar muito, porque, infelizmente, esse cala-boca, muitas vezes a gente se cala, porque ele está diretamente ligado ao nosso meio de sobrevivência. E é muito doloroso. Isso, né, professor? Nosso meio de sobrevivência. Eu tenho que me cercear porque eu preciso sobreviver nesse mundo capitalista. E isso, onde a gente vê uma estrutura isso social ocasiona... colonialista, né, que se apropria disso para intimidar. Olha, a gente acabou de assistir casos horrorosos de assédio moral na Caixa Econômica Federal que vieram a público, mas a Caixa é uma das entidades que promove isso. A gente está coordenando aqui o Setembro Amarelo Regional, eu sou um dos coordenadores regionais. O que o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual e Federal pediram para a gente fazer de palestra esse ano? Tá? Além de falar de prevenção em saúde mental, prevenção ao suicídio, combate ao assédio. Uhum. Olha o que eles estão pedindo nos órgãos de justiça. Por quê? Está tendo caso demais, gente.
Tá. A Caixa Econômica Federal foi um exemplo público do que está acontecendo, porque aparece um gestor que é colocado lá politicamente, e ele, como não tem notório saber, ele, na maior parte das vezes, é um imbecil de alguém colocado lá, e não sabe nem o que ele está fazendo dentro daquele órgão, ele sai intimidando todo mundo que está para baixo dele. E a gente vê isso com os professores, a gente vê isso, inclusive até com a sociedade. Às vezes não é nem a entidade que achaca o profissional, é o aluno, né? Sim. É uma mentalidade coronelista, né? De manda quem pode, obedece quem tem juízo, é que o meu chicote é maior do que o seu, né? Aí vai. E sou eu que pago o seu salário. Eu já escutei isso. Pois E aí a nossa é, saúde mental, doutor, meu Deus, vai, nós temos que ficar sim, vigilante, porque uma hora isso desemboca. Eu conheço professores que chegaram a esse extremo, infelizmente, do suicídio por assédio moral. sim. Infelizmente acontece, né? Então, é muito crítico isso. A gente vê como que os prolongamentos desse problema, dessa nossa falta de independência, né, de fala, eles são extensos, né, e dolorosos, né, Sim, para e é nós. E esses curioso casos até, não estão na mídia, né, esses casos não aparecem, claro, sim, não pode né? aparecer. Até porque essa pessoa vira o bode expiatório, como o professor Léo Nato estava colocando, né? É, a galera até tem um certo prazer de ver, olha lá, até eu sou mais um. O pessoal gosta de ver sangue, né? Então tem uma coisa meio Uhum. sádica aí de algumas pessoas que em vez, né? E aí vou parodiar o Martin Luther King, né? Que ele tem uma frase que eu adoro, né? O problema não é a ignorância dos maus, né? É o silêncio dos bons, né? Tá, sabe? É de novo o problema do silenciamento, né? As pessoas que não se levantam até para denunciar esse tipo de coisa como uma violência simbólica estrutural, né? Que está acontecendo nos dias de hoje, né? Tá? Tanto é que eu brinco demais até, eu que sou debochado, né? Eu gosto de fazer piada, tenho esse meu lado divertido, eu adoro fazer essas coisas. Eu falei, cara, nessas épocas de polarização radical, eu parei, Uhum. né? Ah, Porque mas eu tenho tem que filho, parar. sabe? Você não É um pode brincar, risco, é um risco né? à vida. É Exato. brincar. E olha que a política hoje, para mim, é a maior piada pronta que existe. Sabe? Que saudade da época do TV Pirata, porque os caras, eles não precisavam de roteirista, não. É só reproduzir o que o pessoal está fazendo hoje no cotidiano, na telinha. A piada está pronta. E É. aí, professor Léo? Sim, exatamente. Sabe que eu também, né, brinco bastante, sou do humor e adoro o humor. Eu acho que a ironia não, mas o humor ele dá leveza, né? Mas eu também parei de brincar um pouco, porque você fica com medo, né? Fica. Não é verdade, A professora? galera tá dando tiro por qualquer coisa, como é que a gente. E aí é onde entra o silenciar. E aí dá pra gente questionar a independência de quê? Que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Eu Indo, recebi, inclusive. doutor, olha o absurdo. Eu recebi uma mensagem na segunda-feira, logo pela manhã, 6 e pouco da manhã, da escola onde eu trabalho, pedindo para não se manifestar politicamente, justo nessa semana, né? Dentro da sala de aula, porque o professor não deve expor a sua opinião política. Eu pensei assim, poxa, eu sou uma professora de história, eu não posso falar de política. Não posso É, falar de política, eu sou professora de história. Né? eu acho muito complicado. De novo, a gente está na polarização. Né? E eu lamento que o Brasil tenha entrado nisso até com um grande retrocesso, indo, inclusive, o que me chama muita atenção, eu vou evocar agora vocês dois de novo. Todo o processo de evolução da Idade Média, entrando pelo iluminismo, era industrial, foi de trazer o ser humano para uma percepção maior de consciência, até para a noção de liberdade. Se a gente for ver lá a Revolução Francesa, foi o quê? Qual que era o lema da Revolução Francesa? Não era liberdade? Liberdade, Igualdade, fraternidade, igualdade. fraternidade, pois é, né? E de repente, nós estamos em 2022, a gente deu uma marcha ré, nós voltamos para a Idade Média, que parece que a gente travou tudo isso assim com força total.
Eu acho, né? doutor. Eu brinco demais que parece que a gente tem que fazer a reforma protestante que aconteceu foi para dar o direito de cada um ler a Bíblia, estudar, né? Será que a gente tem que fazer uma segunda reforma protestante, que a primeira foi anulada? Eu estou Uhum. com tô com essa dúvida, né, professor André, professor Léo? E aí? Eu acho que a Revolução Francesa, né, e essas revoluções que aconteceram aí na Europa, que trazem isso que o senhor falou, foi feito para uma classe específica, né, onde o resto estava excluído, e é assim até hoje. Né, foi para a burguesia, para a classe burguesa. A reforma protestante também foi para a reforma burguesa, então foi para uma classe específica, onde essa igualdade ela não alcançava, na realidade nunca alcançou, né, Sim, a mas todos. houve toda essa discussão filosófica, prática, teórica, política, religiosa, né? E parece que jogaram tudo isso fora, né? Porque Exato. não estava, eu não sei se o professor Leonardo vai concordar comigo, mas não estava dentro do projeto deles, né? Não estava no escopo. Sim, me enganaram, né? Jogaram tudo assim, era só conversa. Olha o golpe, né? É Caiu o golpe como o quem mito da quer. independência, isso aí Sim, tudo. É, E um mito, veja, um mito romantizado, né? muito. Muito. Inspirado num quadro de Napoleão, esse quadro Ex exatamente. do América, ele é inspirado num quadro de Napoleão. Para quê? Para exaltação. Era o Photoshop da época. Doutor Jorge, olha só, hoje a gente está melhor, a gente tem uma maneira de fazer Photoshop muito mais Mas fácil, faz. mais simples. Vamos fazer uma piadinha, né? Com isso. É claro. Aqui a gente pode. sim, sim. Né? E é curioso isso tudo, porque as pessoas também compram muito essa ideia de eu quero ser independente, eu consigo, eu faço minha história. E aí a gente vê grandes problemas psicológicos também por causa disso, né? Porque na prática isso é mais uma autoilusão, né? Que às vezes até o pessoal paga um curso de coach caríssimo para acreditar nisso aí, para de repente descobrir que ela foi de novo lesada, enganada, né? É E o aí, problema é professor que a Léo? gente tem liberdade dentro de um conjunto de leis, que é a nossa Constituição, né? Então, ali a gente está debaixo daquilo, tá? Que precisa desse contrato social para convivermos, né? Sem nos matarmos, né? Mas a gente está preso, a gente está com um monte de amarras. Né? Se a gente for parar para pensar, às vezes eu paro e penso nisso, aí eu falo assim, para, Andréia, porque isso vai afetando a saúde mental exatamente. Não é, professor? Então, a gente vê que a gente está completamente... Por exemplo, hoje, se eu quiser ter um cartão de crédito, mas se eu não consumo, ou eu consumo à vista e às vezes não compro uma coisinha que... Eu não existo, hoje eu sou um número. Eu me lembro da época que para você ter um cartão de crédito, não estou exaltando essa época, não é isso, mas só um comparativo, eu tinha que ter um nome limpo. Hoje eu tenho que ter um nome sujo para ter um cartão de crédito, eu sou um número para Tanto é que nós temos, consumir, né? sim, e nós Então, temos assim, nós 80. viramos números de consumo. Se você não consome, você não existe, você não tem identidade nesse país, você não existe, simplesmente. Né? Então, E assim, é traz curioso. tantas questões que às vezes a gente, né, é tanta questão que traz essa bolha que a gente vive de cerceamento como um indivíduo, como um ser humano que pensa, que quer agir, que age, que atua, que transforma, que a gente até se perde em tudo. É curioso, professor André, que você está citando a questão que eu falo. Hoje a gente tem 80% da população endividada. Nós temos aí toda uma estrutura do Estado Tô dentro. brasileiro que facilitou linhas de crédito, que eu acho um absurdo. Ou Nós seja, não passou a temos. corda no pescoço para enforcar mais Exato, ainda. né? Exato, falou, vai lá, vai fundo, né? E para mim isso é todo um retrato até do movimento neoliberal que eu posso, por favor, se endivide, né, para morar num condomínio privado, fechado, do lado do cara que é o mentor do PCC. É muito curioso até esses fenômenos que vem acontecendo aí, né?
Não, eu vou para um lugar que eu tenho segurança. Legal, quem quer ser o vizinho de lá? Né? O maior traficante da região. Ah, que delícia, né? Sabe? E numa mentalidade sempre também de colonizador e colônia. Sim. É muito curioso como hoje o mercado financeiro ele é perverso com todo mundo, né? Muito, Ah, muito perverso. E vai, assim, divide, né? Sempre no imperativo, né? No verbo imperativo, enquanto ordem. Né? Mas o tanto nosso. é que a campanha, se a gente Pode for falar. olhar, até dentro desse mote aí neoliberal, aquela campanha do Obama, o slogan dela, I can, eu posso, né? Isso. Oi, pode o quê? Como? Gosto do Obama, acho que foi um excelente líder, mas a mentalidade é essa, né? E eu posso a qual preço? Né? Opa, e custa caro, né? O que vai ser sacrificado na minha alma? Né? E eu estava também pensando nisso, né? Nessa inconsciência e possíveis caminhos, né? Se o Merapena também fala para gente, se o brasileiro é um tipo mais sentimento, né? Ligado aí pela lógica do gosto e não ou não gosto e extrovertido, vamos olhar para o que está inferior em nós, ou seja, o pensamento, a função do pensamento introvertida, quer dizer, voltar-se para si e refletir, né, para se ter uma maior consciência. Se não, dormia a nossa pátria-mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. E é o que está rolando hoje em dia, né? Porque essa reflexão ela é vital até para você não cair nessas armadilhas muito complicadas, né? Que, inclusive, geram muita falta de liberdade, né? Que a professora Andréa falou, hoje nós que somos professores, a galera está trabalhando 70 horas para receber por 30, quando Uhum. recebe, né? E cadê a CLT que normalizava mais ou menos isso no sentido laboral, de garantir que essa pessoa tinha a menor condição de trabalho para manter sua saúde mental e física, né? Nos últimos É, 10 anos isso foi rasgado, isso foi jogado fora. doutor Jorge, o senhor até tocou num ponto aí, eu acho que mais preocupante ainda do que a situação de nós, licenciados, né, professores, é dos pedagogos. Os Também, pedagogos, assim, eu vejo, infelizmente, um futuro complicado para os pedagogos, porque além da hora-aula deles ser tão inferior, eles estão recebendo, principalmente pós-pandemia, crianças num quadro mental terrível, com vários tipos de transtornos mentais, e muitas vezes sem preparo em lidar. Aí sem você busca um preparo. professor de apoio para aquela criança que também não tem muito preparo, o que ele recebe também é ínfimo. E eles têm que Sim, é uma saber lidar vergonha. com isso. E a gente está vendo ao mesmo tempo orçamento secreto, fala que não tem dinheiro para pagar, né? Mas no orçamento secreto, opa, rolou quase 5 bilhões, acho que foi para E é 8 um bilhões, né? assunto, doutor, que está Hum, completamente, como eu falei antes, ligado à diversidade, né, que é o fato da diversidade, a inclusão, que está em alta. E tem que estar, porque, principalmente pós-pandemia, nós que somos adultos, nós adoecemos. Essas crianças, eu tenho uma filha que é especial, então eu vejo todos esses reflexos nela. sim, E eu olho esses pedagogos, sim, um futuro tão escuro pela frente, porque eles têm que se virar no 30 para saber lidar com essas questões. sim, sim. E na verdade, professor André, toda a sociedade está assim, né? A gente tem Sim, 50 milhões de informalidade, gente que tem que ter 4, 5 empregos, né? A exatamente. gente está olhando, a realidade, em geral, está assim. Olha o retorno da escravidão aí, só que agora é uma escravidão sem chicote, né? É muito complicado esse adoecimento. E o pior é que não é só o adoecimento. Você está falando aí dos pedagogos, eu vejo isso na área de saúde. A gente fala Sim, da medicina como uma grande profissão, mas o cara, para manter um padrão de vida ali, né, e para poder ostentar segundo as regras do mercado, a quantidade de médico aí que ganha R$ 8.000 e quer manter um padrão de vida de 40, Sim.
A Eu tava elitização da profissão, né? A questão Nossa, e muito distante. É uma fantasia que não condiz com a realidade. A gente vê isso no meio jurídico. Eu tenho um grande amigo que é gerente de banco, eu perguntei para ele, ó, qual que é a categoria mais complicada de endividada? É médico. Ó, tem gente aí com um cartão de crédito devendo 120 mil, paga 5 mil, joga para outro mês e vai. Né? Porque tem que ostentar. Né? Tem que não. Né? Até ele brincou, falou que ele falou para um doutor aí, falou, cara, vende seu carro, carro vale 300 mil aí, vende o carro, paga o que você está devendo, dorme tranquilo, né? isso. Aí falou, aí a vaidade vem para fora, né? Que jeito, né? Eu Tá, vou vender meu Jaguar, minha Lamborghini, de jeito nenhum. Ó, 10 minutos, Jorge. Então, de jeito nenhum, né? Não vou. E eu fiquei pensando, a gente também que trabalha com pesquisa, né, gente? Por exemplo, estava numa discussão semana passada, lá no doutorado, o quanto que uma pessoa recebe de bolsa para ter uma dedicação exclusiva a um programa, ou enfim, a realizar sua pesquisa, e se manter e tudo mais sem ter nenhum outro vínculo empregatício. É, Né? Oi! é uma piada, não é, sim, professor? é uma contradição, porque você vê que a conta não bate. Não. Trabalha 70 horas, recebe por 30 quando recebe, Isso. né? A gente vê e o adoecimento de vários colegas, infelizmente, pautado nisso. E é curioso que o mesmo Estado fala não tem dinheiro, legal. Aí, só para essa bagunça aí, né, das cotas partidárias, aí foi 4 bi, foi 5 bi, eu não lembro direito como é que fechou, né? Aí você vai falar, ó, o dinheiro tem, Uhum. né? Claro que tem. O dinheiro para gastar com partido político, com propaganda, até para o dono do partido comprar uma nova casinha, porque ele está entediado, ele tem que ter uma casa agora, sabe lá Deus onde, né? De 5, 6 Tadinho. bilhões. Tadinho, né? O pobre dono de partido político, né? Mas aí a gente vê a escravidão sendo redesenhada, e onde tem escravidão, onde tem cala-boca, não tem liberdade, né? A independência de quê, né, gente? Você sabe que eu diria uma coisa, Jorge, que a escravidão é um trauma nosso transgeracional, né? Que passa que perpassa pelas gerações, adquirindo, de acordo com o momento histórico, diferentes roupagens nesse sentido, porque não tem mais né, a chibata, mas que está aí, presente. Mas ainda Pulsa. tem, professor. Ainda É, tem, né? É o redesenho, sim, né? Mas ainda, e ainda por cima, a gente ainda vê que ainda existe essa escravidão nesse modelo de chibata em sim. alguns Tem lugares. modelo de chibata, tem escravidão dentro das religiões. Essa semana nós vimos um fato muito triste aqui em Goiânia, né, do cara, o pessoal estava panfletando politicamente dentro de um culto. Alguém lá dentro falou, oh, a igreja não foi feita para isso, o cara tomou um tiro na perna, Nossa. dentro de uma igreja. Eu fiquei meio assim, falando, cara, quer dizer que a gente tem que começar a ir para a igreja agora com colete à prova de bala, porque... E aí, né? Será que existe independência? Uhum. Eu não canso de perguntar, que independência é essa que a gente está comemorando? Independência para quem? Do quê? Se a nossa liberdade até de ter direito a ir de uma igreja sossegado está sendo retirada de nós. Né? Eu não me sinto livre de andar com a camiseta do meu time, eu não me sinto livre para poder é, fazer minhas piadas que eu queria fazer, né? Ou para ter Sabe? a liberdade religiosa, né? Por exemplo, quantos ataques de terreiros. Sim, é geral, é geral. A gente não E, tem liberdade nem para se expressar, falar sobre religião, eu penso isso, aquilo, que você já é taxado, aí pegam o seu histórico inteirinho, e vai pegando os pontos que você está fora do padrão e vai te rechaçando. professora, se for por causa disso, tchau para vocês.
Que Professor Jorge, fora do padrão. Desculpa eu a vou falar uma brincadeira. coisa para o senhor. Você sabe onde eu pequei? De não ter Uhum. casado. O maior Pois é, rechaço da minha vida é esse. e aí vai, né? Acho que também não Nossa. escapa ninguém, né? Não fica ninguém de fora, porque a listagem, inclusive dos mais moralistas, é a mais podre de todas, né? E Inclusive os que se sujeitam a fazer esse tipo de coisa, né? Esse cerceamento, esse patrulhamento ideológico, já não são pessoas de bem tem muito tempo, né? Esse tal do homem de bem defendido aí, a exaustão, são as pessoas mais perversas que a gente conhece, né? o senhor está falando de independência, de liberdade. A gente não tem liberdade nem de fazer as escolhas da nossa vida. É. Porque se eu escolher uma religião que não é oficial para praticar, eu tenho que esconder ela de todo mundo para poder praticar. Pois é, que independência é essa, Se né? eu escolher um estado civil, eu já posso preparar que eu vou levar chicote todo dia, eu não estou dentro do padrão. Se eu É. escolher qualquer um partido político, se eu quiser não ser apartidária e quiser ir para o partido, eu tenho que também, dependendo do lugar, escolher. Então, nós não temos liberdade, em nenhum sentido. Nós não Bom, temos vamos. independência, em nenhum sentido também. Gente, nosso tempo está esgotado, nós temos que encerrar. Esse é outro tema que não fecha, mas é legal a gente, né, parar para questionar isso tudo, né? Sim. Independência de que a gente está comemorando. Passar para vocês dois fazerem as considerações finais, agradecer desde já, né, professora Andréa. Obrigada. Eu que agradeço, doutor Jorge. Amei essa conversa aqui, muito, muito bom, muito edificante, e espero poder estar presente aí mais vezes, porque realmente isso aqui é muito bom. Muito obrigada, doutor Jorge, muito obrigada, professor. Prazer conhecer vocês. Muito bom, nós que agradecemos. Professor Léo. Sempre muito bom, né? Andréia, prazer. Jorge, companheiro semanal, né? Coisa boa. Eu vou fechar minha fala. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor, né? O canto das três raças. Obrigado. Eu vou deixar também de dica aqui, né, as obras, né, de Joaquim Cardoso, né, Antônio Conselheiro. Tem umas coisas legais aí que estão reaparecendo aí, né? Acho que a gente tem que questionar muito, né, de fato, dissecar o que é fantasia, o que é lenda, o que foi realidade, e qual que é o nosso posicionamento na atualidade, né? Eu acho que não está dando. Há muitos anos a gente dourou a pílula, né? Mas agora não, a gente já sabe, né, a sociedade não aguenta mais aquela conversinha mole, né? Se a gente quer discutir de verdade, né, ato cívico, né, o que é ser cívico, acho que a gente tem que rever muitos valores, né, que estão, né, não dá para falar de ser cívico, né, com o Brasil no estado que ele está. Infelizmente, a gente tem que consertar a primeira nação para a gente ter orgulho, inclusive, da política, da nossa religião, do local onde a gente mora. Tá faltando assim, né? Não é simplesmente fingir, tá tudo maravilhoso, né? Que grande. Não é assim, né, gente? Acho que tem muita coisa importante aqui que precisa ser revista e precisa ser dita. Até a Doutor Jorge, próxima, gente. posso só falar uma coisinha rapidinho? Pode, pode. Eu queria convidar a todos para visitar o site do governo federal, lá na parte das comemorações do bicentenário da independência, e ver algumas frases de efeito que estão postas lá, como eu escolhi uma só aqui: independência é não ser submetido a outros, está lá. Veja essas frases e veja a sua vida, se ela reflete a sua realidade. Só esse É, convite, assim, uma pequena sim. conscientização. A frase é linda, mas ela tinha que ser colocada em prática na sua amplitude, né? Até de respeito contra os outros, né?
Obrigada a todos. Obrigado. Com Deus, gente. Até a Beijo. próxima. Com Deus. Prazer.